A capa tá errada também. Oh, meu Deus. Tudo errado. Bom dia, gente. Como é que tá aí essa força? Vamos continuar lendo os livros hoje aqui. Faz tempo que eu não leio, né? Livro da Elsa. Bora lá continuar? Desculpa aí a enrolação para começar. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, tá? Lembrando sempre aí que quem puder dar um joinha, compartilhar, manda nos comentários aí, gente. Estou acompanhando essa leitura. Gostei, estou gostando. Ou não, muito triste essa história. Não estou gostando. Me avisa aí quem está acompanhando essa leitura aí, tá bom? Deixa o seu joinha, também compartilha se puder. Compartilhar no WhatsApp, alguma coisa do tipo, com alguém que você saiba que vai gostar. Incentive o canal também usando o Pix, tem aqui embaixo a chave Pix. O PicPay também tem aqui, o QR Code. Pode também usar o Super Chat. Se estiver vendo pela plataforma roxa, pela Twitch, você também pode escolher o seu Prime lá, beleza? E vamos trocando essa ideia aí, que eu gosto de saber a opinião de vocês. Mandem livros que vocês queiram, que role aqui na live. E a vida segue. Bora lá então, gente? Vamos lá? Capítulo 5. Na cidade do tango. Muitas desilusões. Si el nené no dorme no puedo bailar, pero há que darle la mamadeira. Assim cantava a embaixadora do samba, nas rádios de Buenos Aires, no fim dos anos 1950. Tudo bem que a música estava mais para tchá-tchá-tchá. O importante é que ela havia levado um pouco do nosso ritmo tão brasileiro para a capital argentina. E los hermanos porteños enlouqueciam cada vez que ouviam o refrão lá, La Mamadeira, com a irresistível voz e rebolado de Yuyu da Silva. Quando Elza Soares chega em Buenos Aires, é por conta justamente de uma febre de samba, Yuyu, que era conhecida entre nós como Juju dos Balangandãs, foi rebatizada assim numa adaptação dos argentinos para facilitar a pronúncia do nosso J. Foi uma das primeiras porta-vozes dessa onda musical. E quando Elza chega com o espetáculo de Mercedes Baptista, a capital argentina, como uma das cantoras principais daquele show tipo samba exportação, o público portenho já estava pronto para recebê-las de braços abertos. Elza pegava carona na descoberta recente dos argentinos e, sempre pensando no dinheiro que isso poderia trazer, aceitou o convite de Mercedes Batista para estrelar no espetáculo de música e dança afro-brasileira que ela preparava para agradar nossos vizinhos de fronteira. Mercedes já tinha gostado do trabalho de Elza em É Tudo Juju Frufru, sua estreia nos palcos no Teatro João Caetano. E agora partiam para uma carreira fora do Brasil, ou quase isso. Se para Elza tudo era novidade, no currículo de Mercedes era só mais uma escala internacional. Já era uma bailarina famosa e consagrada, com um universo gestual bastante original, somando-se a isso a experiência de um ano em que estudou com a Catherine Duran, nos Estados Unidos, em meados de 1950. O resultado foi o balé folclórico Mercedes Batista, que lutava para manter o repertório original. Se já não é fácil ter uma companhia independente da dança de hoje, imagine naquela época. O público para o trabalho tão sofisticado talvez fosse pequeno, mas felizmente, no cenário teatral carioca dessa década, todos os gêneros se misturavam, e um intercâmbio com ultra popular teatro de revista era inevitável, e até lucrativo. Era nesses espetáculos, digamos, mais populares e comerciais que Mercedes reforçava o orçamento do seu grupo de dança. Com Juju Frufru, Mercedes ganhava dinheiro, uma vez que qualquer espetáculo desse tipo lotava todas as noites o João Caetano. E, paralelamente, ela conseguia garantir a sobrevivência do balé folclórico. Elza tinha um papel pequeno na montagem, mas Mercedes deve ter visto nela grande potencial, ainda mais para agradar o público estrangeiro. Eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro, muito menos do Brasil, mas eu precisava do dinheiro e o combinado era de que seria apenas por algumas semanas. Conta Elza, deixando claro que o que a deslumbrava não era a viagem em si, mas o respiro que teria com o que entraria de dinheiro depois da turnê. Com esse cachê, quem sabe ela até não tivesse condições de se mudar para uma outra casa e dar um pouco mais de conforto para seus filhos, que já estavam crescendo e precisando de espaço. Era difícil, para uma mãe como ela, largar as crianças.
ainda que por um período curto. Mas Elsa achava que era um sacrifício que valeria a pena. Acreditava tanto no sucesso que decidiu contar para a família, e especialmente para o marido, que estava buscando uma carreira na música. A desculpa, claro, foi o dinheiro. As dificuldades por que todos passavam justificavam suas tentativas de ganhar dinheiro de qualquer jeito. Com a Laorde já hospitalizado por conta da tuberculose, uma oportunidade como a de Buenos Aires parecia, a princípio, uma solução. Mas ela sabia que aquilo significava algo mais. Foi a primeira vez em que Elsa sonhou grande, e tudo parecia mesmo perfeito. Despediu-se dos filhos sem muita choradeira e brincou com o Carlinhos que ele tinha que ser o homem da casa enquanto ela estivesse fora. Ele sempre foi muito responsável. Carlinhos dizia, desde pequenino, que queria ser padre e eu achava que ele ia ser mesmo. De tão sério e compenetrado que ele era comigo e com os irmãos. Nada mais natural do que pedir para que ele tomasse conta que ele... Tem umas páginas aqui que estão bem no meio da divisa, gente. Aí tá difícil de ler. Nada mais natural do que pedir para que ele tomasse por Horácio, né? Horácio, acho que é Horácio. Por Gilson e Dilma. Gerson estava com os padrinhos em Santa Teresa. Era 11 de setembro de 58. Elsa e o grupo de Mercedes Batistas embarcaram no navio Provence, rumo à capital argentina. Elsa levou uma mala pequena. Não levou roupa de frio, uma vez que nem pegaria o inverno por lá. A turnê duraria somente 15 dias. A viagem foi mais rápida do que imaginava. Eu achei que ia enjoar naquele barco, mas acabei gostando. E, quando chegou a Buenos Aires, ficou encantada com as suas acomodações. Elenco e produção foram acomodados num hotel barato na Rua Flórida, até hoje o coração comercial da capital argentina. Era a primeira cama boa em que eu dormiria na vida. O hotel não tinha nada demais. Era apenas uma acomodação modesta no centro portenho, com uma infinidade de opções. Era por ali mesmo que os turistas se alojavam no final daquela década. Mas tudo era novo e, por isso mesmo, especial para menino de Água Santa. De onde eu saí, aquilo para mim era um luxo. Meu quarto tinha banheiro com água quente à vontade. Eu até ficava meio com culpa de tomar aquele banho gostoso e lembrar dos meus filhos lá em casa se levando numa bacia. Mas aí eu me lembrava de que estava ali justamente para um dia dar coisas a eles, como um banho daqueles no hotel. A vizinhança não era das mais sofisticadas. O bairro chique, já naquele tempo, era a Recoleta, endereço que Yuyu escolheu para morar, quando sua carreira se firmou mesmo por lá, e ela decidiu viver de vez na Argentina. Mas para Elsa era uma mudança radical, uma espécie de upgrade. Um dos teatros onde o grupo se apresentava era um daqueles espaços gigantescos da Avenida Corrientes, que, imortalizada nos tangos de Gardel, sempre foi, e até hoje, a passarela dos talentos cênicos argentinos. E de muitos artistas internacionais. Casas com capacidade para até 2.000 pessoas lotavam todas as noites essa versão latina da Broadway nova-iorquina, com as várias atrações musicais e teatrais. Mesmo nos tempos de maior crise, essa sempre foi uma parte vibrante da cidade, com os portenhos usando a música e a arte como uma válvula de escape para as dificuldades. A marquise do Teatro Astral, onde Elsa iria se apresentar, era a que chamava mais atenção, com suas centenas de lâmpadas iluminando a própria avenida por onde os carros passavam. No piso do voyeur, azulejos com um contorno art déco recebiam um público bem vestido para conferir aquela exótica atração vinda do Brasil. O glamour estava no ar, mas para Elsa aquilo era só mais um espetáculo. Tudo era novo, sim, tudo era diferente. As pessoas falando naquela língua que, a princípio, era mal conseguir entender. Todo mundo me falava que ia ser fácil entender os argentinos, mas eles falavam tudo tão depressa que era impossível a gente pegar uma palavra. A gente apanhou muito com a língua no começo. Ainda bem que ninguém pediu que ela cantasse em outro idioma que não fosse o seu. Nos primeiros dias, foi uma correria para reensaiar tudo e adaptar o espetáculo para aquele palco gigantesco. Mas Elsa, ainda tímida, cumpria tudo à risca, ainda que tivesse lá as suas dúvidas de que o espetáculo iria emplacar. Eu não sabia direito como aquela gente que não falava português, eu acho que nunca tinha ouvido muito o nosso samba, ia gostar daquela coisa toda. Mas, já na primeira noite, quando ela entrou no palco, nenhuma sombra de preocupação transparecia.
Sua voz, que já havia encantado os brasileiros, fazia sucesso agora com os argentinos, e sua participação era, sim, o ponto alto do show. Eu me lembro dos aplausos, mais forte até dos que eu tinha me acostumado a ouvir no Rio de Janeiro. E, naquela hora, fiquei com a sensação de que a gente arrasaria lá também. Elsa se lembra até da maneira como os argentinos mostravam que tinham gostado, mesmo da apresentação. Os homens gostavam. Os homens jogavam seus paletós no palco. Era uma maravilha ver toda noite o chão onde a gente tinha se apresentado cheio de roupas espalhadas. Era o jeito deles de nos agradecer. Foi um bom começo e toda a companhia ficou otimista com o que estava por vir. Toda a energia e excitação de Elsa, porém, se limitava aos palcos. Eu não curtia a noite portenha. Acabava o show e ia direto para o hotel. Ficava preocupado com o que poderia estar acontecendo em casa. E, como a gente não tinha notícia de nada, preferia dormir sem distração daquela vida noturna tentadora. A estação Uruguai do metrô de Buenos Aires ficava a apenas uma quadra do Astral, mas ela dispensava qualquer destino que não fosse o seu quarto. Muito menos a noite tão típica de Caminito. Tarde da noite, Elsa ia caminhando para sua modesta, mas para ela luxuosa, acomodação e se dava por feliz. Hoje eu não ficaria num lugar tão apertado, mas para a mulher que saiu de uma esteira em Água Santa, aquilo era o melhor refúgio de conforto que se poderia ter e queria ir logo para lá. Estava longe de casa, pensava muito nas crianças, na minha mãe, no meu pai. Queria só ficar quietinha, fazer meu show no dia seguinte e pronto. Elsa saía por trás do teatro, passava pelo Palácio da Justiça com suas imponentes colunas e seus arcos bem marcados, cruzava a Praça Lavalle, via de longe o Teatro Colón, já uma referência mundial da música erudita, e chegava assim à Flórida, numa porta modesta que era a entrada do seu hotel. Também à sua volta, a noite fervia. Ao lado do Teatro Astral, o número 1669 da própria Corrientes, ficava El Gato Negro, um movimentado café que ainda permanece aberto até altas horas. Na calçada, em frente, há um arco em homenagem a Júlio Sosa, El Varón del Tango, um dos maiores ídolos da música argentina do final dos anos 50, provavelmente cliente assíduo de Gato Negro. Sosa devia chegar tarde a uma das suas diminutas mesas redondas e ficar observando o movimento da grande avenida, especialmente na saída dos teatros, quando o público e artistas se misturavam naquela grande passarela. Bom dia, Jefferson. Como é que tá aí, mano? Bem aí? Hoje o sol saiu aqui um pouco, mano. Mas não muito. Só deu as caras só. Deixa eu ver. Elsa certamente deve ter chamado sua atenção. Uma figura de destaque entre os portenhos andava apressada, talvez parando para um café. Não no Gato Negro, que sempre foi mais caro. Hoje sua vitrine é recheada de produtos elegantes comercializados pela casa, de temperos e chás exclusivos, até um bom vermute. Mas no Café La Paz, mais tranquilo e simples, logo ali na frente. Se tudo corresse conforme o planejado, em apenas alguns dias Elsa estaria de volta à sua casa. Chegaria na Água Santa cheia de presentes para seus filhos e com dinheiro extra para poder pensar no que queria fazer da sua carreira. Só que a gente levou um calote, relata Elsa sem emoção. O empresário que tinha levado a gente lá simplesmente sumiu e nós ficamos ali em Buenos Aires sem saber como nem quando sairíamos de lá. É preciso reforçar que àquela altura a comunicação era algo extremamente difícil. Ligar para o Brasil e para explicar o que estava acontecendo estava fora de questão. A chamada custava uma pequena fortuna e a família de Elsa nem telefone tinha. Poderia, lembra ela, ligar para a pedreira onde seu pai trabalhava. Elsa lembra-se até hoje o número de lá, 292-429. Mas até dar satisfação de tudo não valeria a pena. O jeito foi escrever uma carta e dizer a verdade. Ela só poderia voltar quando tivesse dinheiro. Foi muito dolorido colocar aquilo tudo daquela maneira. Mas não tinha jeito. Eu não ia voltar para casa derrotada. Só quando eu conseguisse mesmo juntar uma grana. E fiz questão de dizer que eles não precisavam se preocupar comigo. Eu estava bem. Escrevi, mandei e fiquei rezando para que eles me entendessem. E quando é que Elsa conseguiria voltar para casa?
Bom dia, Helena. Como é que tá? Muito sono aí? Um salve para Caruaru. Gosta de Elza Soares? Antes de tudo, Elsa tinha que arrumar algum lugar para cantar. O show que foi fazer com o calote foi cancelado abruptamente. Mercedes e alguns artistas conseguiram voltar logo em seguida. Tinha algum dinheiro guardado. Elsa teve que se virar para descobrir um teatro pequeno, ou mesmo um cabaré, onde pudesse cantar, e ainda levar com ela os músicos que não conseguiriam ir embora de Buenos Aires. Eu me apresentava em qualquer lugar, cantava em palcos antes das sessões de cinema. Era um ritual bastante comum, então, uma espécie de aquecimento para o filme que começaria enquanto a sala não lotava. Também aceitava trabalho de uma ou duas apresentações em qualquer casa noturna. No desespero de juntar os trocados, Elsa cantava até tango, um repertório que ela improvisava com os músicos e que incluía também uma música que tinha sido gravada por Ângela Maria, que Elsa tanto admirava, chamada O Samba e o Tango. Essa canção, décadas depois, abriria o show que Caetano Veloso fez com enorme sucesso nos anos 90, Fina Estampa, recheado de músicas em espanhol. Mas ali, no desespero e sem perspectiva, apenas querendo voltar para casa, a letra malandra tinha o humor ideal para ela disfarçar seu sotaque e sua tristeza para os argentinos. Eu te tengo amor sincero, diz a muchacha do prata. Elsa cantava meio com ironia, meio com desdém. O que ela queria mesmo era sair de lá. Meu Deus, como Elsa sofreu, eu gosto muito de Elsa. É. Nossa, a gente tá no capítulo 5 agora, né? Os três primeiros capítulos são muito tristes. Vamos ver o que vem pela frente, né? Essas semanas foram virando meses. E os meses logo viraram um ano. Nossa, gente. As notícias de casa, quando chegavam, eram escassas. Cartas eram raras, telefonemas inexistentes. O pouco que Elsa sabia era por conta de algum músico em excursão que estivesse de passagem por Buenos Aires, ou seja, por acaso. Se ele viesse do Rio, era provável que conhecesse alguém do círculo de Elsa. E aí, o máximo que ela conseguia saber era que suas crianças estavam bem. Uma notícia vaga que o viajante dava mais para se ver livre das perguntas de Elsa do que por precisão de informação. Mas além dos seus filhos, ela se preocupava muito com seu pai, cuja saúde já não estava boa quando ela deixou o Brasil. Sua aflição havia começado no dia em que chegou a Buenos Aires. Logo depois de uma das suas primeiras apresentações no Astral, Elsa teve uma visão. Eu tinha acabado de sair do palco. A última música que cantei foi Risque, do Ari Barroso. Mas eu marquei para agradecer. Os paletós nem haviam chegado ao palco ainda. Saí correndo para o hotel. Tem uma parte que é difícil de ler, gente, porque tá aqui, ó, tá bem no meio aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo o topo aqui, ó, tá rachado, ó. Por isso que eu tô com essa dificuldade para ler essa parte aí. Então, vamos lá. Os paletós nem tinham chegado no palco ainda. Saí correndo para o hotel. Eu já não estava me sentindo a Elsa. Era como se outra mulher estivesse me levado para casa. Cheguei e me deitei imediatamente. Ouvi então o elevador do meu andar se abrindo e, em seguida, a porta do meu quarto. Tentei levantar, mas eu não conseguia me mover. Meus braços estavam embaixo do meu corpo e eu estava deitada de bruços. Aí, seu Avelino apareceu falando comigo. Eu comecei a chorar e ele me perguntou por que eu estava chorando. Eu disse: Eu quero ir embora, pai. Eu quero ir com o senhor, meu pai. Me leva. E ele só me olhava. Até que seu Avelino respondeu algo que serviu como um oráculo. O lugar onde eu estou não é para você, minha filha. Volta para casa, que teus filhos estão precisando da tua ajuda. E foi aí que Elsa começou a passar realmente mal. Eu ainda vi, na minha alucinação, uma bailarina do espetáculo, que se chamava Labi, entrar cantando: Teu pai morreu, teu pai morreu. Aí eu não aguentei e desmaiei. Elsa não tem certeza do que aconteceu depois disso, só lembra de ter acordado no hospital.
A Mercedes Batista foi muito má comigo, mandou-me dar um monte de injeção, que era para eu não deixar de fazer o espetáculo no dia seguinte. Acho que todo mundo pensou que eu tinha ficado doida. E mandaram um médico me acompanhar até o hotel, um senhor gordo, de óculos, que me deu mais medo ainda. Fui dormir completamente dopada e quando acordei no dia seguinte eu me lembrei de tudo aquilo. Fiquei apavorada. Elsa, a cantora gigante que poderia ser bem maior caso não existisse racismo. Pois é, mano. Pois é, Jefferson. Já tomaram café, gente? Tomaram um cafezinho? Nossa, gente, eu fiquei lendo aqui mó cota com um negócio errado aí. Ó, temos imagem aqui, ó. Caramba, tá difícil hoje aqui, hein? Obelisco de Buenos Aires, em 1957. Nossa, gente, eu vou reler essa parte aqui rapidinho, tá? Só porque eu tava errado ali, ó. Eu já não estava me sentindo a Elsa. Era como se outra mulher estivesse me levado para lá. Cheguei e me deitei imediatamente. Ouvi então o elevador do meu andar se abrindo e, em seguida, a porta do meu quarto. Tentei levantar, mas eu não conseguia me mover. Meus braços estavam embaixo do meu corpo e eu estava deitada de bruços. Aí, seu Avelino apareceu falando comigo. Eu comecei a chorar e ele me perguntou por que eu estava chorando. Eu disse: eu quero ir embora, pai. Eu quero ir com o senhor, meu pai. Me leva. E ele só me olhava. Até que seu Avelino respondeu algo que serviu como um oráculo. O lugar onde eu estou não é para você, minha filha. Volta para casa, que teus filhos estão precisando da tua ajuda. E foi aí que Elsa começou a passar realmente mal. Eu ainda vi, na minha alucinação, uma bailarina do espetáculo, que se chamava Labi, entrar cantando: teu pai morreu, teu pai morreu. Aí eu não aguentei e desmaiei. Elsa não tem certeza do que aconteceu depois disso, só lembra de ter acordado no hospital. A Mercedes Batista foi muito má comigo, mandou-me dar um monte de injeção que era para eu não deixar de fazer o espetáculo no dia seguinte. Acho que todo mundo pensou que eu tinha ficado doida. E mandaram um médico me acompanhar até o hotel, o senhor gordo, de óculos, que me deu mais medo ainda. Fui dormir completamente dopada, e quando acordei no dia seguinte e me lembrei de tudo aquilo, fiquei apavorada. Li de novo aqui que eu tava com a tela errada aqui, ó. E depois quando eu faço os cortes lá pro canal de corte, das histórias mais legais, aí se não dá jaz. Sou de Salvador, Bahia. Tá sol aí na Bahia hoje? Como é que tá aí? Vai ler tudo hoje? Não, a gente tá no capítulo 5. Capaz que eu leio 5 ou 6 hoje, depois a gente vai para outro. A gente tá lendo também a biografia do Lula. Também acho que tá no capítulo 3. Aí acho que eu leio 1 ou 2 lá também. Depois a gente faz uns reacts. A gente vai fazendo uma bagunça aqui durante o dia. Tá calor aí, gente, na terra de vocês? Como é que tá aí? Aquela visão voltava sempre, deixando Elsa cada vez mais preocupada com o seu adorado pai. Será que ele estava para morrer? Aquilo teria sido um aviso? Seu Avelino, ao mesmo tempo em que torcia o nariz para a possibilidade de a filha ter uma carreira artística, alimentava nela o gosto pela música. Adorava colocar a filha no colo e cantar junto com ela, quando criança. Eu tenho uma lembrança de, ainda bem menina, ficar encantada quando eu ouvia papai tocar violão. Mas para ele, música era coisa que deveria ser praticada e consumida em casa. Ele tinha um amigo com um nome estranho, Kid Pepe, e Kid falava que eu seria um dia uma grande cantora. Meu pai ficava furioso e respondia que não queria uma filha artista. O sonho dele era que eu me tornasse professora ou enfermeira. Mais que tudo, ela se lembra até hoje de um conselho que seu pai sempre dava: menina, por mais que você pule, você nunca vai alcançar as estrelas. A fascinação de Elsa por seu Avelino ia além da relação que eles tinham com a música. Ela admirava a história de seu pai, que nascera na região de Porto Novo do Cunha, estação de ferro que se localizava no atual município de Além Paraíba, interior de Minas Gerais.
Era um homem simples e de uma sensibilidade rara. Ainda muito pequena, Elsa se lembra que tia Kita, irmã de sua mãe, contando como seus pais tinham se conhecido. Eu mesma não sei como me lembro dessas histórias. Eu devia ter uns 3 ou 4 anos, mas, de alguma maneira, isso ficou marcado em mim. Sua mãe era viúva e já tinha 2 filhas, Tidinha e Bibina, quando conheceu seu pai. Ele chegou quase morto na porta da casa de minha mãe, e foi meu tio Mário quem o viu de longe e gritou para minha mãe acudir aquele homem. Seu Avelino se envolveu em vários conflitos políticos, num episódio bem dramático. Teve, inclusive, de bater em retirada. Foram dias perdidos no mato, sem rumo, sem ter o que comer, até que chegou desmaiado à porta da mãe de Elsa. Não é possível definir exatamente qual foi a operação que fracassou. Seu Avelino fez parte de milícias integralistas, os famosos camisas verdes, com mais de 500 mil de adeptos, que se envolveu em diversas brigas e ações violentas ao longo da década de 30. Porém, é improvável que esta fuga de seu Avelino tenha relação com os levantes mais famosos contra o Estado Novo de Getúlio Vargas, que se deram no ano de 38. Como reflexo da crise da democracia liberal do pós-Primeira Guerra, principalmente nas décadas de 20 e 30, a partir da união de várias agremiações de extrema-direita, a Ação Integralista Brasileira, AIB, ganhou destaque como principal partido defensor dos regimes autoritários de direita no Brasil. Fundada em 32, com base nas ideias fascistas que vinham da Itália, a AIB foi um movimento nacionalista relevante no cenário político brasileiro, passando a clandestinidade no fim da década de 30. Minha avó, Cristina, que era severíssima, logo achou que era uma má ideia socorrer aquele homem que ninguém conhecia. Mas minha mãe, que tinha um coração grande, não só recebeu esse rapaz em casa, como fez de tudo para que ele sobrevivesse. No gesto desesperador, a mãe de Elsa, que tinha estado amamentando Babina, resolveu dar o seu próprio leite para o seu Avelino. Eita! Parece que ele chegou bastante desnutrido, só tinha comido frutas silvestres e algumas delas não tinha feito muito bem a ele, porque todo mundo lembra que o rosto estava bem inchado. Então, minha mãe tirava um pouco do seu leite e dava na colher para o meu pai, sempre escondido de minha avó. Com isso, a recuperação foi rápida. Ele foi ficando bom e, quando já estava com saúde quase 100%, os dois começaram a namorar, a princípio sem contar nada para minha avó Cristina. E, depois de um tempo, veio eu, Elzinha, resumo em tom de brincadeira. Mas a história era realmente muito forte e marcou Elsa criança. Ainda mais que quem contava os detalhes era sua tia Kita, que era não só sua favorita, mas também sua confidente. Quando Elsa já era adolescente, tia Kita era às vezes seu álibi quando precisava se apresentar de noite. Minha mãe achava que eu estava indo ao centro espírita e achava isso até bom, porque ela dizia que eu era muito endiabrada, que precisava rezar mais para tomar jeito. Mas minha tia me levava para a noite com ela. Eu confiava muito nela. Segundo sua tia Kita, para demonstrar as melhores intenções a dona Cristina e, ao mesmo tempo, se livrar da sogra, seu Avelino propôs que Rosária fosse morar com ele, num porão pequeno, onde morava antes. Tia Kita contou que minha mãe foi lá uma vez, um lugar escuro e úmido, cheio de armas, que ela não quis ir para lá de jeito nenhum. Fosse por Dona Rosária, o romance teria terminado ali mesmo, mas como seu Avelino era muito apaixonado por ela, concordou em enfrentar a sogra e viver com a tirana, que é como ele a chamava, brincando, mas não muito. Calor aqui está sempre. Em Caruaru tá quente também? Eu lembro de coisas que aconteceu comigo com 4 anos de idade. 4 anos de idade? Deixa eu ver se eu lembro alguma coisa que aconteceu comigo. 4 anos. Ah, eu lembro. Eu lembro do Brasil campeão do mundo. Brasil, o Tetra. Eu lembro o Tetra. Lembro nitidamente, assim, o Tetra. Deixa eu ver o que mais. Acho que o Senna também morreu, né? 94. Eu lembro da morte do Senna também. Eu lembro de umas coisas assim também, com 4 anos. São poucas, né? Mas a gente lembra. Elsa foi a primeira filha do casal. Depois vieram a Goda, Georgina, o Hino, o Avelino e a Carmela, a Carmen. Tinha também a Alice,
que era como irmã de criação, mas eu era o xodó do meu pai e eu sabia bem disso. Embora estivesse longe do próprio marido e ela já nem ligava muito para ele, apesar de internado no hospital com tuberculose e sofrendo o afastamento dos filhos, dos quais ela sentia verdadeiramente falta, restava o consolo de saber que eles estavam bem com a avó, mas era de seu Avelino, o pai tão querido, que ela mais queria saber notícias. A saúde dele, mesmo antes do sufoco que havia passado por dias no meio do mato fugindo, nunca tinha sido muito boa, e Elsa temia que algo de grave acontecesse com ele. Assim, quando o músico argentino amigo meu, Raul Edgard Moulins, anunciou que viria passar o carnaval daquele ano no Brasil e logo depois estaria de volta para se apresentar de novo em Buenos Aires, Elsa pediu a ele que trouxesse notícias de sua família, mais especificadamente daquele de quem ela gostava tanto. Eu estava com um pressentimento geral muito ruim, sobretudo por conta do meu pai. Comprei uma boneca para Dilma, uma bola para Carlinhos e outra para o Gilson, e pedi que Edgard procurasse as crianças e dissesse que eu estava bem e que logo iria voltar para junto deles. Quando Edgard voltou, contou a Elsa a cena triste que viu quando passou por Água Santa. Carlinhos carregava uma lata com lavagem para porcos, descalço no meio do mato. Logo depois, foi para o banho numa tina muito simples na frente da casa da avó, cena que deixou o amigo de Elsa bastante impressionado e triste. Os presentes fizeram sucesso, mas os filhos inundaram Edgar com perguntas que ele não sabia responder. As crianças mal conseguiam disfarçar a tristeza de não saber quando a mãe retornaria à casa deles. Curiosamente, o amigo não falou nada sobre o pai de Elsa. Edgar desconversava toda vez que ela perguntava sobre o seu Avelino, o que só deixou mais preocupada. Eu continuava tendo muitos sonhos com meu pai e sabia que logo ia chegar uma notícia ruim. Elsa soube que seu pai havia morrido de maneira mais inesperada. Um outro grupo de samba chegou do Brasil para tocar em Buenos Aires e se hospedou no mesmo hotel na Flórida, onde ela morava, que era uma espécie de QG da música brasileira na capital. Quando eu vi aquela turma, logo me animei e reconheci um músico amigo meu, chamado Raimundo, que, se não me engano, era de Manaus. Elsa já havia se apresentado com ele num espetáculo organizado por Mercedes Batista e foi falar com Raimundo. Sem que ele percebesse que ela estava se aproximando, de longe ela ouviu seu nome e uma conversa estranha. Ninguém do grupo recém-chegado estava à vontade para falar com ela, pois não sabiam se Elsa já tinha recebido a notícia do falecimento do seu pai. Quando escutou isso, Elsa ficou em estado de choque. Seus pressentimentos estavam certos. Seu pai havia morrido e ela não estava por perto. Uma confusão armou-se imediatamente no saguão do hotel. Elsa aproximou-se de Raimundo. Ela queria mais informações. Só que nem ele nem ninguém tinha os detalhes, nem mesmo a data precisa de quando seu pai havia morrido. Minha reação foi péssima, porque eu tinha muito carinho pelo meu pai. Brigava muito com ele. Também é verdade, sobretudo porque ele bebia e eu era totalmente contra qualquer bebida. Mas era meu pai e eu amava muito ele. Toda a história do sacrifício de seu Avelino, da sua chegada à casa de sua mãe, o extremo carinho que existia entre o pai e filha, tudo isso voltou com muita força em sua memória e Elsa foi tomada por uma tristeza profunda. Sim, esse era o pai que havia obrigado Elsa a se casar com 13 anos, mas era também o pai que a despertava na esteira de todos os dias, antes de sair para trabalhar. E ela, sempre com seu instinto maternal, mesmo com relação à figura paterna, só guardava as boas lembranças. Desesperada, Elsa saiu por Buenos Aires e chorou. Naquela noite a cidade pareceu mais sufocante. As fachadas austeras das vizinhanças de tribunais, por onde ela passava todos os dias, pareciam ainda mais escuras. As janelas altas das sacadas de pedras dos prédios construídos na virada do século XX deixavam toda a atmosfera ainda mais sombria, e o retorno ao Brasil parecia uma realidade ainda mais distante. Foram semanas de desesperança. Elsa seguiu cantando. Era a única coisa que precisava fazer. Fazia amigos na má noite, a maioria deles músicos. Ironicamente, nunca ficou próximo de Iu da Silva, apesar de das circularem pelas mesmas rodas.
Ela acabou cultivando mais amizade com músicos argentinos, especialmente com os que pertenciam a uma cena alternativa da música, reinventando o tango. Entre eles, Astor Piazzolla. Quando nos conhecemos, ele estava por baixo. A crítica estava acabando com ele por causa das novidades que ele estava trazendo para o tango. Eu escutava sua música e achava que era sensacional, mas ninguém ainda entendia o que ele estava apresentando. A crítica destruía Piazzolla e ele ficava arrasado, mas não parava de se apresentar. Eu era sempre convidada para vê-lo tocar e às vezes, coisas que eu não fazia quase nunca, virava a noite conversando com Piazzolla. Como nós dois estávamos numa fase ruim da vida, acabamos ficando amigos. Elsa cantou com Piazzolla na noite, de maneira bastante informal, mas nunca chegaram a gravar nada efetivamente. Uma vez ele me convidou para ir para o estúdio, gostava mesmo de mim e eu gostava dele. Só que eu achava que meu estilo não combinava com o tango, ainda mais com o tango que ele estava propondo, que era diferente de tudo que se ouvia até então. A ironia era que o Nuevo Tango do hoje reconhecido gênio Piazzolla combinava, sim, com Elsa, se não o ritmo que ela aprendeu a cantar, o samba, pelo menos na sua irreverência, mas o namoro entre aspas, entre os dois ficou só nisso. Ele seguiu com seu bandoneon e ela com seu ziriguidum. Eu tinha que juntar meus 30 mil contos para sair dali, diz, imaginando uma soma fictícia, nada precisa. Um montante muito longe de ser alcançado. Sua passagem para a volta para o Brasil só dependia de seu trabalho. Mas, com mais e mais músicos brasileiros viajando pela Argentina, o espaço para Elsa só diminuía. Insistiram de todo jeito para que eu gravasse um disco de tango. E não foi só Piazzolla não. Cheguei a pensar sério no assunto. Seria até uma maneira de juntar mais algum. Mas eu era muito inquieto e não queria nada daquilo. E se desse certo, eu ia ficar lá pro resto da minha vida cantando tango? Eu só pensava mesmo em ir embora e ver minha família. Aproximadamente um ano depois de Elsa dormir sua primeira noite num colchão macio, o do Hotel Cali Flórida, ela finalmente tinha sua passagem na mão. Estava finalmente voltando para o Rio de Janeiro, de navio, como havia chegado lá. Depois de quase um ano sem ver marido, filhos, pai e mãe, e seu pai já nem estava mais aqui para cantar para ela toda noite, mas outras pessoas que ela amava certamente a receberiam com alegria e com certa surpresa, uma vez que ela chegou sem avisar. Eu não lembro de nada. Eu lembro que quando tocava no rádio Namoradinha do amigo meu com Roberto Carlos. A gente já leu a biografia do Roberto Carlos aqui, Helena. Você depois dá uma... Depois escuta lá. É bem legal. Você falou Namoradinha do amigo meu, eu lembrei. Vamos retomar a leitura aqui. Apesar do reencontro tão esperado com sua família, não foi uma volta com alegria. Logo que fui andando na direção da minha casa, as pessoas se aproximavam de mim e vinham me dar os pêsames. Foi horrível. Eu não sabia como reagir. Eu tinha que, ao mesmo tempo, reagir com tristeza à morte do meu pai e demonstrar uma certa felicidade por estar vendo todo mundo de novo. Sua mãe, nessa época, trabalhava num botequim e, mesmo antes de entrar em casa, Elsa foi até lá dar um abraço nela, ainda carregando as malas. As duas choraram muito, mas, no fim, a satisfação de finalmente estar de volta era mais forte que as amarguras que as duas tinham vivido nesse período. De lá do botequim, Elsa correu para ver Carlinhos, Gilson e Dilma. Gerson continuava morando com seus padrinhos. Dessa vez, o maior presente para eles foi o abraço da mãe, e Elsa se esqueceu de todo o arrependimento de ter deixado os filhos para trás quando viu que eles estavam bem. Carlinhos estava com a saúde ótima, Gilson estava bem e Dilma brincalhona. Nem parecia que tanto tempo tinha passado desde aquela separação. Foram os melhores abraços que ganhei na minha vida. O desafio agora era retomar sua carreira. Um ano era muito tempo para quem tentava ficar conhecida no meio musical como o do Rio de Janeiro. Era hora de Elsa retomar seus contatos, voltar a procurar um lugar para cantar e, claro, achar um emprego que pagasse alguma coisa. Apesar de tanta dificuldade, de tantos desafios pela frente, ela retomava tudo com ânimo, impulsionada por uma visão que teve logo nos seus primeiros dias de retorno. Depois que eu voltei de Água Santa, sonhei novamente com os olhos abertos
Sonhei novamente de olhos abertos com meu pai. Ele estava bem diante de mim e me olhava com uma expressão muito serena. A gente estava conversando normalmente e ele me dizia para eu ficar tranquila, que um dia eu seria muito rica. Meu pai passava a mão na minha cabeça, de maneira bem doce. O clima era de tranquilidade. Aí ele começou a ter falta de ar. Fiquei angustiada. Não sabia como eu poderia ajudá-lo, mas ele mesmo veio com um pedido. Disse que se sentiria melhor se eu cantasse para ele. Eu perguntei: "O que o senhor quer que eu cante, papai?" E ele me pediu para cantar Ave Maria no Morro, e eu comecei na mesma hora. E, quando eu ia cantando, ele ia retomando a respiração e dizia: "Minha filha, lá na frente você vai ter muito dinheiro. Você tem uma voz tão linda. Ainda vai cantar tanto." E eu cantava e chorava ao mesmo tempo. Era mais uma profecia que estava prestes a se cumprir na vida de Elza Soares. Os anos de 1960 já estavam chegando e, com eles, a promessa de novos projetos, novos contratos, novos sons e até novos amores. Esperavam por ela na nova década Yuyu da Silva, que viveu até 2016 em Buenos Aires. Não, peraí. E até novos amores. Esperavam por ela na nova década. Yuyu da Silva, que viveu de 2016 em Buenos Aires, continuaria gravando um sucesso atrás de outro e consolidando sua carreira de embaixadora do samba, com uma versão genial em espanhol para o sucesso Brigitte Bardot, de Jorge Veiga. Com o sotaque brasileiro carregado, ela perguntava fascinada o motivo de tanta admiração. Bebê, bebê, bebê. Por que é que tanta gente de repente suspirou? Será tu mirar? No és. Ou tu caminhar? No és. Será tu vestir? No és. Será tu reír? No és. Melhor que Brigitte Bardot? E de um jeito bem brasileiro, Elza tinha tudo isso. Um olhar, um caminhar, um vestir e um sorrir que tinham um potencial para encantar públicos muito maiores do que o conquistado até aquele momento. Tudo o que ela precisava era ter motivos para então sorrir. Ela levaria... Eles levariam ainda algum tempo para chegar. Caminhando em pernas tortas, antes de conhecer o grande amor da sua vida, no entanto, Elza teria que primeiro gravar um disco de enorme sucesso. Temos imagem, gente. Olha lá, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 58. Temos mais embaixo? Deixa eu ver. Temos. Centro da cidade do Rio de Janeiro, à noite, em 58. Terminamos o capítulo 5. Vamos começar a ler o capítulo 6. Deixa eu mudar aqui o monitor para o modo de leitura, que senão começa a minha cabeça a doer. Olha lá, eu falei pro sol tinha saído aqui, mas já se escondeu de novo, já tá tudo cinza de novo. Como manda o manual da Terra da Garoa, São Paulo. A melhor palavra para definir São Paulo é a palavra cinza. A novidade veio lá da praia. Qualidade rara de sereia. Metade de uma deusa maia. A novidade era o ápice. Paradoxo perdido na areia. Outros a desejar seus beijos e... Vamos lá então, capítulo 6. Capítulo 6. Um bar no Leme e o primeiro disco.
Aluguei casa, fomos morar numa vila maravilhosa, mobilei a casa, tirei minha família da miséria. E mesmo assim eles ainda me olhavam como se eu fosse uma prostituta. Elsa tinha finalmente um emprego, um esboço de carreira. Só não tinha ainda a admiração de quem ela mais esperava, sua mãe. Rosária fazia vista grossa para a vida artística da filha, pois o dinheiro entrava. Mas, no fundo, ela achava que esse não era um caminho decente e que a música não daria futuro nem para Elsa nem para seus filhos. Já para Elsa, era questão de tempo até convencer sua mãe. Eu podia contar com o dinheiro todo mês, salário bom, o melhor que eu já tinha recebido na minha vida. Mesmo assim, eu vivia em conflito com a minha família. Para Elsa, aquilo era um trabalho sim, e sério, um compromisso. Eu saía de casa todos os dias, às 18 horas, para conseguir chegar no Leme às 22, subir no palco e cantar. Mas isso aparentemente não era o suficiente aos olhos de sua mãe. Elsa seguiu em frente, afinal, o microfone, que era seus naquelas noites, pertencia ao Texas Bar, um dos lugares mais bem frequentados do Rio de Janeiro, e se você quisesse entrar no universo da música. O caminho mais fácil sempre esteve perto, como conta sua breve biografia Minha Vida com Mané, que lançou no fim dos anos 60. Nesse começo de carreira, os empresários, principalmente na minha fase de João Caetano, queriam tirar proveito das minhas pernas. Elsa sabia que isso poderia levá-la adiante, mas sem o respeito que ela procurava como artista. Nessas suas lembranças, ela se recorda de receber muitos elogios, mas nem sempre sobre a sua voz. Silva Filho, rei da Praça Tiradentes, homem do teatro e da noite, uma tarde olhou para minhas pernas e fez um fio-fio. Eu disse brincando comigo. É a Miss Tingat em Jambo. A referência, claro, era uma famosa vedete parisense da virada do século XIX para o XX. Jane Berjois, que era conhecida aqui também por ter tido um filho com um brasileiro, Leopoldo José de Lima e Silva, que era na época nosso cônsul na França, e que parecia galanteio, nas palavras de Silva Filho, mesmo que hoje soe como uma provocação não muito respeitosa, não impressionou a cantora no começo da carreira, que orgulhosa escreveu: "Felizmente não venci com as pernas, venci com a minha garganta, e sou muito feliz por isso." Se era para ser no gogó, então ela precisava logo gravar alguma coisa. E quem mais ajudou nesse primeiro passo foi Moreira da Silva. O sambista entrou na vida de Elsa por acaso. Ele me contou que um dia estava ouvindo o programa de Hélio Ricardo na Rádio Mauá, onde Elsa era a presença constante, e ficou tão maluco com a minha voz que ligou para o rádio e pediu que eu o esperasse, porque ele queria me conhecer. Elsa recebeu o recado e ficou meio desconfiada. Moreira já era uma figura conhecida na música e ela não imaginava o que ele poderia querer como uma cantora iniciante. A inocência de Elsa nessa época era enorme. Será que Moreira estava mesmo interessado nela como cantora ou queria outra coisa? E ela ia ficando mais apreensiva a cada minuto em que esperava chegar aquele que seria o grande tutor nesse início de carreira. Mas, afinal, o interesse dele era genuinamente artístico. Ironicamente, o primeiro comentário de Moreira sobre Elsa foi: "Sim, sobre seu corpo, mas não exatamente um elogio." Quando ele entrou na sala, virou-se para mim e disse: "Minha filha, mas é você que canta tudo aquilo tão miudinha assim?" E eu nem sabia o que responder. Tem imagens aqui da Elsa. Olha lá, Elsa Soares em 1960. Bonita, a Elsa era bonita. Mas não tava tão miudinha não, né? Mesmo sem se lembrar do que mais conversaram, talvez algumas coisas sobre a possibilidade de cantar mais profissionalmente, Elsa, que mais ouvia do que falava, tem um registro desse encontro como algo que mudou sua vida. Naquele dia mesmo, ele disse que iria me apresentar para Ayrton Peligneiro, que tinha um programa bastante conhecido na Rádio Tupi, com a possibilidade de um contrato de verdade, com salário e tudo. A proposta era irrecusável. "Quer cantar num lugar que dá dinheiro? Aqui você ganha quanto? Nada? Eu vou te levar para o programa do meu amigo," disse Moreira. De fato, na Rádio Mauá, Elsa cantava, de favor. Era mais uma vitrine para mostrar seu trabalho, enquanto esperava justamente uma oportunidade como essa. Não tinha como dizer não.
Ayrton, além de ser personalidade do rádio, também era figura importante no Texas Bar, ponto de encontro de todos que eram do mundo da música carioca no fim dos anos 50. Das suas primeiras apresentações na Tupi, não levou muito tempo para vir o convite para Elsa mostrar no palco de uma boate aquele talento que ela esbanjava no estúdio da rádio. Em apenas algumas semanas, Elsa tinha não apenas um, mas 2 empregos. E um problema. Como ela iria contar para sua mãe que teria que sair de casa agora toda noite para cantar numa boate? Embora Elsa vivesse em meio às mentiras e desconfianças de sua família sobre sua vida dupla, esse era um tema que parecia não ter solução. Toda vez que surgia uma oportunidade, Elsa tinha medo das reações deles, sobretudo da sua mãe. Eu nem dormia pensando como eu iria chegar às 22 horas em Copacabana, e eu ainda tinha que andar até o Leme, onde ficava a boate, sem contar nada em casa. Eu sabia que ela ficaria muito zangada comigo se soubesse o que eu estava fazendo, mas era um dinheiro que ia entrar, dinheiro de trabalho. Eu tinha que criar coragem e falar. Era tudo uma questão de ponto de vista. Elsa encarava as horas do Texas Bar como um emprego mesmo, mas para sua mãe isso teria cara de pura vagabundagem. Eu tinha certeza de que ela ia dizer que eu estava fazendo alguma coisa errada, dormindo direto fora de casa, e eu ficava apavorado que ela pudesse dizer alguma coisa de ruim sobre mim para meus filhos. Mas eu sabia que não estava fazendo nada de errado. Dias antes de sua estreia, Elsa resolveu dizer a verdade, valorizando a parte do dinheiro que entraria. A reação da dona Rosária? Péssima. Por um tempo, ela nem queria falar comigo. Eu tive que pedir que minha irmã ficasse com as crianças e olhasse elas para mim, porque minha mãe disse que não iria cuidar delas, tentando me convencer a mudar de ideia. Eu fazia questão de que todos tomassem banho, e acabei pegando até um dinheirinho para ela garantir e acabei pagando até um dinheirinho para ela garantir que eles estariam limpinhos antes de dormir. Minha irmã até que ficava bem feliz com esse troquinho. Não foi fácil atravessar esse conflito de família. Mesmo hospitalizado por conta da gravidade da tuberculose, a Lourdes mandava recados, deixando claro que era veementemente contra Elsa estar fora de casa cantando. E, para a dona Rosária, trabalho era o que Elsa fazia antes: cozinhar, arrumar e lavar roupa numa casa de família. Aquela coisa de cantar era uma incerteza. Eu cantava até às 4 da manhã. Pegava um par de ônibus para voltar para casa e, quando eu chegava, as crianças estavam acordando para ir para a escola. Era o único momento do dia em que eu ficava com os meus filhos. Só que eu chegava muito cansada e nem conseguia dar atenção para eles. Lamenta. Gerson eu nem via porque estava com os padrinhos em Santa Teresa, o que me deixava cada vez mais preocupada. Foi muito difícil esse começo para mim. O que alegrava a Elsa é que suas noites no Texas Bar eram um sucesso. A estreia mesmo, segundo ela lembra, foi sem brilho, mas após algumas apresentações nervosas, ela ganhou confiança e passou a encantar todo mundo, e percebeu que estava agradando. Aos poucos, ela foi conquistando frequentadores que já não iam apenas para beber uísque com os amigos ou fechar uma noite depois de um show, no caso dos artistas que faziam de lá o seu QG, ou se acomodar numa mesa de fundo no escuro para um encontro de infidelidade conjugal. Elsa já tinha o público que ia para lá para vê-la, e repetidas vezes. Mais imagem, gente. Avenida Atlântica, lá, ó, com a Avenida Princesa Isabel, entre o Copacabana e o Leme, onde ficava o Texas Bar, no Rio de Janeiro. Agora é um prédio lá, ó, coitado. Um de seus primeiros admiradores foi o compositor Aldacir Louro. Ele trabalhava muito com a RCA Victor, que era uma gravadora poderosa. Acho até que ele era divulgador de lá. Acompanhava alguns artistas que já tinham gravado músicas suas. A figura do divulgador, naquele tempo, era importante. Nem todos os que estavam começando tinham o privilégio de ter um divulgador. Ele funcionava mais ou menos como um assessor de imprensa hoje, mas era também uma espécie de caçador de talentos. Quando ele ouviu Elsa no Texas Bar, imediatamente procurou no fim da noite para saber se ela estaria interessada em gravar com a RCA Victor. Elsa respondeu prontamente que sim, e se encheu de esperança. Nossa, gente, eu tô com vontade de comer um pão de queijo ou um pão na chapa. Nossa,
desde ontem isso. A Aldacir chegou no dia seguinte à gravadora eufórico e disse: "Descobri uma cantora para vocês que vai ser um estouro." O entusiasmo, a partir da descrição dele, foi geral. Aldacir tinha encontrado uma cantora com uma voz única, que eles não podiam deixar passar. As outras gravadoras também estavam sempre de olhos em novos talentos. Soube que, alguns dias depois, o pessoal da RCA mandou algumas pessoas no Texas para me ver cantar ao vivo, mas eles voltaram desanimados, com o seguinte retorno: "Lamento muito, mas não vai dar certo porque ela é negra." Ao ouvir essa história de Aldacir, que tinha ficado decepcionado com o veredito dos seus colegas, Elsa teve uma reação neutra. Um pouco decepcionada, sim, mas o que ela poderia fazer para mudar essa situação? Eram outros tempos, a gente nem pensava em racismo. Era assim que a gente vivia. Todo dia tinha uma situação assim. Não fiquei indignada nem triste, muito menos machucada. Eu só tinha que seguir cantando. Mas o rosto de Aldacir, como lembra Elsa, estava mais que transtornado, quando ele justificou com tristeza. Pensavam que você era branca. Mesmo com essa derrota, o compositor não deixou de ir ao Texas Bar para ver Elsa cantando, nem de recomendar o show da nova cantora para amigos e outros músicos. A potência e o caráter único da voz de Elsa se espalhavam pela noite carioca e, se não eram suficientes para vencer o muro de preconceito de algumas gravadoras, pelo menos ajudavam na construção do nome dela no meio musical. Eles iam me ver no boca a boca, lembra Elsa sorrindo. Moreira da Silva também tratava de elogiá-la sem parar, acompanhando sua carreira dentro e fora do palco. De tão encantado com a artista, chegou a conhecer pessoalmente sua família. Sentia-se responsável por aquele talento que ele praticamente viu nascer. Moreira da Silva foi meu primeiro fiador, quando fui alugar a casa para minha mãe na Água Santa. Ele que assinou os papéis. Dava para confiar no malandro. Rara era a noite em que Moreira não aparecia para vê-la cantar. Elsa, porém, não era a única atração da noite. Antes de mim tinha uma cantora que se chamava Tânia, que adorava me humilhar. Eu já achava tudo aquilo muito estranho. Eu nem sabia o que era uma boate. Para mim, era uma sala escura, cheia de gente bebendo e fumando naquelas mesas. Os músicos tocando e eu entrava e fazia minha parte, que era cantar. Mas Tânia já era atração antiga do Texas Bar e via como uma ameaça a chegada daquela voz tão especial. Tânia fazia de propósito. Junto com a sua última música, logo antes de ela ter que me chamar para o palco, puxava os versos de Conceição, já um sucesso na voz de Camilo Peixoto, com uma provocação. Diz Elsa ressaltando que Conceição também era seu nome. Ela cantava com ironia, quase com raiva, para me desconcentrar. Só que a última coisa que Elsa precisava era de concentração. Com seu talento natural, bastava estar diante daquele público. Até então, quase indiferente, que continuava conversando alto e enxugando um copo atrás do outro, para que a atmosfera toda se transformasse a partir da primeira nota que ela soltasse. A Tânia sabia que eu seria mais aplaudida do que ela, e por isso tentava me intimidar. Ela, que não ganhava nenhum aplauso, ficava maluca quando via que as pessoas começavam a se levantar para dançar quando eu ainda estava na introdução da primeira música. Elsa não era mais uma figurante. Ali no pequeno palco do Texas Bar, era protagonista. E era verdadeiramente adorada. Eu era aplaudidíssima, conta sem esconder a vaidade. E ela ainda nem tinha gravado um disco. Depois da decepção com a RCA Victor, a oportunidade de ir para um estúdio registrar sua voz aconteceu de maneira informal, e foi novamente Moreira da Silva quem a ajudou. Em 59, ele pediu ao seu parceiro Carvalhinho, Aidran Carvalho, responsável por grandes sucessos do próprio Moreira, para separar umas canções que pudessem aproveitar bem a voz de Elsa. Fecharam em Brotinho de Copacabana e Para Que É Que Pobre Quer Dinheiro? A primeira era uma bossa triste, uma estranha escolha. Já a segunda, a mais interessante das duas, é uma improvável canção com uma letra talvez indispensável nos dias de hoje, mas que Elsa nem pensou duas vezes para gravar. Dinheiro não é bem o que ele quer, dizem os versos sobre o pobre. Pobre quer feijão, quer arroz e uma boa mulher, sempre de colher.
O arranjo não podia ser mais carnavalesco, com um agogô tinindo ao longe já na introdução. Mas a marca registrada, que seguiria por toda a sua carreira, estava lá, aquela rouquidão grave que ainda servia mais aos improvisos vocais do que à letra propriamente dita. Mas o recurso ainda aparece apenas discretamente, quase como uma brincadeira em que Elsa se lançava depois de concluir os versos. Vou brincar, vou sorrir, vou cantar, sem gastar. Quando a faixa já estava terminando os seus magros 2 minutos, menos até, sua duração é de 1 minuto e 58 segundos. O coro aparece como que varrendo a passagem da presença de Elsa ladeira abaixo. É uma música boa, fácil de cantar depois da primeira vez que se ouve, com potencial para achar seu público na época. O lançamento, no entanto, foi tímido. O compacto, como eram chamados discos de vinil com uma música, ou eventualmente duas de cada lado, gravado ainda em 78 rotações por minuto, saiu pelo selo independente Rony, um projeto dos próprios autores da música, Moreira, Cavarlinho e Getúlio Martins. Elsa, claro, nem tinha uma divulgadora para fazer o disco acontecer nas rádios. Eram eles que levavam os discos que acabavam de sair da fábrica para os programadores. Tinha até uma brincadeira, quando diziam que uma novidade tinha chegado, quem tinha para tocar. Isso não era só uma expressão, mas uma maneira de dizer que a bolacha de vinil estava ainda morna mesmo, recém-saída da impressora da fábrica. Teria sido muito bom se Brotinho, ou para que pobre quer dinheiro, estourasse. O que não aconteceu. Mas o que importava para Elsa, àquela altura, era que o dinheiro continuasse entrando com suas apresentações no Texas Bar garantidas. E foi ali mesmo que surgiu a oportunidade de uma outra gravação. Uma noite eu reparei que tinha uma mulher que dançava bem perto do palco e que não parava de me olhar. Eu pensei comigo, ela deve estar gostando do que ouve. De repente, entre uma música e outra, ela me chamou ali na frente e disse alto no meu ouvido para driblar o barulho da boate. Vem cá, quando você parar um pouquinho para descansar, não quer se juntar à nossa mesa lá no fundo, bem atrás? Eu fiquei meio sem jeito e dei uma resposta até grosseira. Disse que tinha sido contratada para cantar e não para sentar nas mesas com pessoas que eu não conheço. E ainda assinou. A senhora me desculpe, mas eu tenho de voltar para cantar. No intervalo seguinte, entre as músicas, ela insistiu. Meu amor, eu sou a Silvinha Teles. Não quer mesmo ir sentar com a gente? Mesmo para uma pessoa que não tinha ainda muitas conexões no mundo musical, Silvia Teles era um nome fácil de reconhecer. Sua voz ajudava a bossa nova, que ficava conhecida nesse fim de década de 50, a ganhar forma. A sua gravação de A Felicidade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, é considerada até hoje um clássico. Essa música estava em Amor de Gente Moça, seu álbum ou LP, como se dizia então, a abreviação de long play, ou uma gravação mais longa, onde cabiam mais músicas do que num compacto. Lançada em 59 pela Odeon, grande gravadora, onde Silvinha já gozava de muito prestígio. Dona Silvinha, minhas desculpas, eu não a reconheci, respondeu Elsa rapidamente, percebendo o fora que tinha dado. Não tendo que pedir desculpas, imagina, mas eu quero que aceite meu convite. Quando acabar o seu horário, você vai lá na mesa que a gente quer bater um papo. Convite aceito. Meia hora depois, já no meio da madrugada, Elsa foi até a mesa de Silvinha e se surpreendeu com o time que estava lá. Aloísio de Oliveira, produtor musical que era marido da cantora, Lúcio Alves, que era uma das vozes que a própria Elsa mais admirava, Roberto Menescal, um dos pais da bossa nova, que Elsa já havia conhecido informalmente numa outra noite no Texas Bar, mas não deu muita bola, e um homem que foi apresentado a Elsa como um dos diretores da Odeon, Ismael Correia. Depois de uma boa rodada de elogios, Aloísio chegou ao assunto que interessava. Eu quero convidar você para gravar na Odeon. Já falei aqui com o Ismael e o convite é oficial. Não posso garantir que vai ser um sucesso, mas tenho certeza de que vai fazer um grande barulho. Quase sem palavras, Elsa conseguia apenas responder. Tudo bem. Podemos esperar você amanhã então, na Odeon, para já entrar em estúdio? Perguntou Aloísio de novo para reforçar. No dia seguinte, se Elsa já tinha ficado atordoada com o convite, saber que ela teria de estar lá em apenas algumas horas atirou totalmente o eixo. Pode me esperar, disse ela.
Moreira da Silva, que, como de hábito, também nessa noite estava no Texas Bar, ajudou na articulação do convite e na preparação de Elsa para o acontecimento. Foi ele quem me falou, no intervalo entre as apresentações, onde ficava a Odeon, e me fez garantir que não faltaria ao teste. Diz Elsa que, naquele momento, mal conseguia pensar. Voltou ao palco, cantou mais algumas músicas e, quando parou para planejar o que iria fazer, decidiu que seria melhor não ir para casa depois do expediente. Depois ela explicaria tudo para sua mãe, para a irmã, para as crianças. O que ela não queria era correr o risco de ir até Água Santa, perder tempo com a condução e chegar atrasada à gravadora. Dormiu ali mesmo, mal ajeitada no sofá da boate. Inevitavelmente, acordou amassada, literalmente. Seu rosto não estava cansado, já que a juventude contava a seu favor. Mas a roupa com que tinha passado a noite deixava a desejar. Era o que eu tinha, melhor eu ir assim mesmo. Passei a mão no vestido, dei uma ajeitada por cima e fui. Uma pequena confusão, porém, quase arruinou essa oportunidade que ela havia acabado de conseguir. Chegando ao centro do Rio de Janeiro, Elsa não estava encontrando o edifício São Borja, onde ficava a gravadora. Cansada com poucas horas de sono, ansiosa pelo teste, ela acabou se orientando não pelo endereço do prédio, que ostenta até hoje uma inconfundível fachada meio art déco. Antes de conferir o número de onde deveria ir, deparou-se com um grande letreiro onde se lia Odeon e foi logo entrando. Apenas para encontrar um porteiro mal-humorado que não entendeu muito bem o que Elsa estava fazendo ali. Bom dia, meu amigo. O senhor me dá licença? Eu tenho que entrar porque tem um pessoal me esperando ali em cima. Disse ela na sua lembrança. A resposta do porteiro foi bastante rude. Não tem ninguém esperando a senhora aqui. Tem um monte de alguém que a senhora está procurando? Não. Não tem ninguém esperando a senhora aqui, não. Tem um nome de alguém que a senhora está procurando? Elsa balbuciava, nervosa, os nomes dos artistas que havia encontrado apenas algumas horas atrás, além do nome do diretor da gravadora. Mas o porteiro foi definitivo. Eu não conheço ninguém com esses nomes. A senhora não vai entrar. O calor da manhã já estava começando a castigar. Ainda mais alguém que estava vestida com roupa de noite e mal dormida. Elsa, confusa com a negativa que acabara de levar, afastou-se do prédio, olhou para trás e viu novamente as letras que escreviam Odeon bem grande na marquise. Voltou lá, esbaforida. O senhor me desculpe, mas tem um pessoal me esperando aqui, sim. Eu estou meio nervosa. Tenho um teste para fazer. Já passou um pouco da hora marcada que eu tinha que chegar aqui. Por favor, deixe eu entrar. O porteiro continuou indiferente. Dessa vez, nem respondeu à súplica de Elsa, que já estava desistindo quando ouviu, do outro lado da rua, Moreira da Silva gritando seu nome. Minha filha, você aí andando de um lado para o outro e uma porção de gente te esperando lá em cima? Disse ele afobado. Seu Moreira, esse homem aqui não quer me deixar entrar. Foi aí que ele percebeu o que estava acontecendo. Elsa, esse aqui é o Cinema Odeon. A gravadora fica ali na frente, no quarto andar daquele prédio, reforçou Moreira, apontando para o São Borja, que ficava bem em frente à sala de projeção, uma das mais famosas do Rio. Vamos, vamos, que o pessoal está achando que você não vem mais. Quando eu entrei lá, tinha uma mesa de café da manhã como eu nunca tinha visto na minha vida. Minha primeira reação foi perguntar: isso tudo é para mim? Claro que era, um festival de comida. Pão de tudo quanto era jeito, presunto, mortadela, queijo, manteiga. Por alguns momentos, eu me esqueci totalmente do teste e comecei a pensar em como eu faria para levar aquilo tudo para minha casa, para minhas crianças. Se nada desse certo, pelo menos ela garantiria a comida dos próximos dias. Mas ali na hora, preocupada com o teste e ainda meio sem jeito, Elsa fez só um pequeno lanche, um pão com queijo, enquanto observava todo mundo que estava lá para vê-la cantar. Lúcio Alves estava lá, Silvinha Teles também, ao lado do seu marido, o Aloísio, que me dizia para eu comer sem pressa. Moreira da Silva me olhava de longe, com uma ponta de orgulho. Até João Gilberto foi lá para me ver, o que só me deixou mais nervosa. Parece que o próprio Aloísio tinha falado naquela manhã com ele, que queria que ele escutasse uma cantora infernal, que ele tinha descoberto e que tinha tudo para arrasar. De estômago cheio, Elsa então entra no estúdio e escolhe duas músicas que ela sabia que funcionava bem desde que ela cantava em Buenos Aires: Urubu Malandro, de Lourival de Carvalho, e Braguinha, e Se Acaso Você Chegasse, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins.
Lembro de todo mundo olhando pra mim, algumas pessoas dentro, outras fora do estúdio. Todos pareciam me tratar com o maior carinho. Eu mal acabei o teste e já chegaram com um contrato para eu assinar. E não teve nem discussão. Ficou acertado que a música que de trabalho seria Se Acaso Você Chegasse. E, para aproveitar minha voz, o Aloysio insistiu que eu gravasse Edmundo, uma adaptação sua para In The Mod, clássico americano. O compacto duplo, além de Se Acaso Você Chegasse e Edmundo, contou com uma versão brasileira de Alberto Ribeiro para Mac the Knife, de Cut Hill, e um samba de saudade, Era Bom, de Ianto de Almeida e Macedo Neto. Em cada faixa, um esboço generoso para que Elza soltasse sua rouquidão em improvisos vocais. A aposta certa era de que um talento assim chamaria atenção. Todo mundo estava otimista, mas ninguém esperava que o impacto seria tão grande, especialmente por conta de Se Acaso Você Chegasse. A música já era conhecida do público há anos, mas a interpretação de Elza era como se fosse um lançamento de uma canção inédita. Logo tornou-se um sucesso estrondoso, agradando tanto que fez até com que quase ninguém se lembrasse que, dessa vez, era uma mulher que cantava uma traição entre dois amigos homens. Uma das melhores composições de Lupicínio Rodrigues, que já tinha um repertório adorado pelos brasileiros. É, ao mesmo tempo, um pedido de desculpas e uma provocação. Dois conhecidos de longa data se encontraram e um confessa que está vivendo com a ex-mulher do outro e que essa nova vida está muito boa. Assim nós vamos vivendo de amor. Mas como era esse cotidiano tão romântico? De um dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, diziam os versos. Seria no mínimo esquisito, lembrando que esse era o fim dos anos 50. Ouvir essa letra cantada por uma mulher. As pessoas poderiam ficar chocadas ouvindo isso. A solução? No refrão de Breck, a letra original era substituída pelo som que se tornaria sua marca registrada, um scat, ou improvisação com a voz. Num timbre rouco, único que mesmo quem conhecia a música só tinha ouvidos a um certo americano chamado Louis Armstrong usar bem. Ficou assim: de dia, boá, boá, de noite, boá, boá, boá. E era assim que, nessa versão, eles iam vivendo de amor. O artifício ainda permitia que Elza ocultasse um detalhe que talvez fosse muito próximo da sua biografia. O de que ela, de fato, passou dias, anos, lavando roupa junto com a mãe para sobreviver. Na versão em que foi lançada, Se Acaso Você Chegasse, tinha pouco mais de 2 minutos. As estrofes e o refrão são cantados apenas uma vez, em menos de 60 segundos. O resto da faixa é instrumental, com os improvisos já geniais de Elza preenchendo onde a letra deveria estar. A promessa de vida recheada de amor só volta no final ou exaltação. Uma assinatura típica de então. Parece pouco curto demais, efêmero, mas isso foi tudo que ela precisou para estourar. Todo mundo queria ouvir, tocar aquela canção. Eu não entendia muito o que estava acontecendo, ainda levava muito susto. Quando estava passando na rua e alguém tinha o rádio ligado e dava para ouvir Se Acaso. Será que sou eu mesmo que estou ali ou tem alguém me imitando? Eu me perguntava. Era como se não fosse eu, como se eu pudesse admirar e até sentir um pouco de inveja daquela mulher que cantava assim e que todo mundo gostava, confessa. Só que essa mulher, ela era mesmo. Tem a capa do LP, ó. Se Acaso Você Chegasse. Elza Soares, a Bossa Negra. Mais fotos, ó. Elza posando com seu disco, Se Acaso Você Chegasse, de 61. Tá bem bonita ela, ó. Uma roupa bem bonita também. Uma música de sucesso nas rádios. Noites lotadas no Texas Bar, mas Elza não estava nem perto do sucesso de verdade. Todo mundo que ia me ver cantar na boate era mais famoso do que eu. Seus ídolos maiores eram Silvinho Caldas e Elisete Cardoso. Ela tinha aquela voz de serenata como o Silvio.
Maísa, que já cantava com sucesso na noite, nunca tinha tempo de ir ao Texas Bar. Não me lembro de ter visto ela por lá, mas teria sido um sonho. E tinha Calbi, também seu ídolo, que sempre aparecia por lá. Eu adorava ver o Moacir Peixoto na plateia. Revela Elsa falando do irmão de Calbi. Ele era um pianista sensacional e ia lá só para me ver. Ronaldo Golias, um comediante que seria dos primeiros a brilhar na TV brasileira, também vivia por lá. O Ronaldo Boscoli, compositor e produtor que participou ativamente da carreira e da vida amorosa de tantas estrelas, de Nara Leão a Elis Regina, passando por Maísa, ficou meu amigo e fazia questão de, nos meus dias de folga, me levar para lugares onde ele sabia que a presença de uma negra não era bem vista. Ele era genial e pensava em tudo. Quando sabia de uma festa, metia o chique no Copacabana. Arrumava tudo para eu ir com um modelo negro, lindo, chamado Paulo, e avisava todos os fotógrafos para ficar de olho se aparecesse algum sinal de discriminação. Era com Boscoli também que Elsa frequentava de vez em quando os Sachas, outra boate da moda do Rio. Eu ia lá com ele, mas não podia cantar, porque eles também não gostavam muito de cantores negros. Não, mas com Boscoli eu circulava no meio daquela gente toda e ninguém podia falar nada. Esse tímido sucesso, no entanto, não subiu a cabeça de Elsa. Ela já era, ainda que raramente, reconhecida nas ruas, ou pelo menos nas tardes de autógrafos, quando, num costume da época, os artistas eram obrigados a ir a grandes lojas autografar seus compactos ou LPs. Nem por isso ela abandonava sua rotina doméstica. Elsa ainda não dava a atenção ideal aos filhos, mas só de conseguir alimentá-los bem já era motivo para ela comemorar. E o melhor de tudo, mesmo sem saber o que era exatamente autoestima, Elsa começava a se sentir melhor por dentro. Uma tarde eu estava numa loja lá no centro, toda arrumada, assinando as capas de Se Acaso, quando eu ouço dois homens conversando na calçada, um dizendo para o outro que estava orgulhoso de mim, que eu era a mulher dele e que agora estava famosa. Eu não entendia bem, tinha um monte de fãs na fila esperando para comprar o disco autografado, mas eu percebi que alguém ali estava tirando vantagem com minha cara, coisa de homem que queria impressionar o amigo. Elsa, aliás, como todos os artistas, não ganhava nada para ficar lá à tarde, promovendo um produto que mal lhe rendia alguns trocados. A gente ganhava royalties, mas ninguém faturava alto com venda de discos. Eu ia onde meu divulgador, o Moacir, mandava. Ele era ótimo e eu tinha confiança total nele, fazia tudo o que ele pedia, diz ela, orgulhosa. A boa recepção do seu compacto na gravadora fez com que artistas tivessem essa regalia. Alguém que divulgasse seu trabalho. Quando acabava a sessão de autógrafos, Elsa ia direto se arrumar para mais uma noite no Texas Bar. No dia a dia, ela seguia zelosa, focada no trabalho. Eu ia com cuidado, sempre respeitava os horários, chegava, cantava as minhas músicas, concentrado no que eu tinha que fazer bem, que era cantar, e não dava muita conversa para ninguém, até porque não podia perder esse emprego. Eu sabia que, quando eu cantava, todo mundo ia para a pista. Voltava animado para a mesa e consumia mais bebida. Era isso que eu tinha que fazer. Uma música nas rádios não fazia de ninguém uma estrela. Era preciso seguir em frente, gravar mais, se apresentar mais, aparecer mais. E ela foi seguindo com passos curtos, driblando a timidez que sempre a atrapalhava. Mesmo depois do incidente com Silvinha Telles, Elsa não dava conversa para os clientes, um hábito que lhe custou mais uma gafe engraçada. Teve uma noite que um homem chegou com flores para mim. Eu nunca tinha ganhado flores e logo achei que era uma cantada. Eu nem sabia que tinha essas coisas de dar flores para as pessoas, como gentileza. De qualquer maneira, aquele homem com um buquê de rosas na minha frente não me cheirava bem, apesar de as rosas estarem bastante perfumadas, mesmo tarde da noite. Elsa só tinha a certeza de que nunca havia visto aquele homem na sua frente e quando ele se aproximou para beijar a mão, que segurava com delicadeza, ela atirou com força. Minha vontade era perguntar quem queria beijar aquelas mãos que tinham lavado tanta roupa. O galante visitante não se acanhou, insistiu em conversar com ela, mas Elsa continuava refratária às gentilezas de seu admirador.
Trago rosas para outra rosa. Ele teria dito, e foi o gancho para ela sair ainda mais dura. Não gosto de rosas e não me chamo Rosa. E ele respondeu, eu sei que você não se chama Rosa. Seu nome é Elza Soares e você está fazendo o maior sucesso com uma versão para a minha música, se acaso você chegasse. Meu nome é Lupicínio Rodrigues. Elza desmoronou. Ouvir ele dizer o próprio nome com aquela linguinha presa me deixou muito envergonhada. E ela imediatamente mudou o discurso. Eu adoro rosas. Meu pai tinha paixão por rosas. A gente sempre pegava uma quando encontrava perto de casa. Mas enquanto por fora ela soltava essa torrente de palavras exageradas, na sua cabeça ela só repetia: Meu Deus, não acredito que fui tão grosseira com Lupicínio Rodrigues. O episódio terminou bem. O compositor e a cantora ficaram tão amigos que os encontros depois dessa noite foram muitos. Ele era extremamente generoso comigo. Na noite em que nos conhecemos, ele foi até o Texas Bar me convidar para fazer um show em Porto Alegre, a cidade onde nasceu. Queria que eu cantasse Se Acaso, com o Ciro Monteiro, que tinha gravado a música pela primeira vez, quase 20 anos atrás. Tinha cachê e tudo. Elza aceitou, mesmo sem saber direito o que era um cachê. No dia seguinte, lá estava ela na Odeon, explicando para Milton Miranda, o diretor artístico da gravadora, que tinha sido o próprio Lupicínio que tinha convidado. Eles só teriam que me dar passagem, o que foi fácil, e o Milton disse, eu ajeito. E embarquei alguns dias depois, no San Dumont, tudo meio romântico, aquele avião de hélice, a gente subia por uma escada que, no lugar de um corrimão, tinha só umas cordinhas para proteger o passageiro. Mas eu não estava nem ligando. Minha maior preocupação era o Ciro, que todo mundo sabia gostava de uma bebida e, para vencer o medo de voar, tinha tomado um porre fenomenal antes de sair de casa. Ele mal conseguia andar. Ao entrar no avião, segundo Elza, Ciro travou e disse a ela: Só entro se você conversar com o avião e ele te prometer que vai chegar lá em Porto Alegre inteiro. Eu tive de fingir uma batida de papo com a aeronave. Dei a certeza para o Ciro de que nada ia acontecer e, quando eu vi, ele já estava dormindo antes mesmo da gente decolar. O voo foi tranquilo. O que Elza mais se lembra dessa viagem foi a comitiva que esperava por ela no aeroporto. Foi uma festa no momento em que a gente chegou até a hora de ir embora. Eu estava totalmente encantada. E Lupicínio me tratava como se eu fosse mesmo uma grande estrela. Elsa podia até divulgar, mas o autor de Se Acaso Você Chegasse estava certo. Elsa podia até duvidar, mas o autor de Se Acaso Você Chegasse estava realmente certo. Elsa podia até duvidar. Ela já era, assim, uma grande estrela e estava apenas a alguns passos de viver não só uma carreira esplêndida, como de conhecer pela primeira vez um grande amor, que quase a faria esquecer os anos perdidos em sua adolescência sem paixão. A década de 60 estava chegando e, com ela, tudo mudaria. Só mais uma prova de que Elsa, sem ter muita consciência disso, era sim uma mulher do seu tempo. Tem imagem, gente. Ah, essa música é tão bonita, tá tocando ali. Lembra de mim. Ah, essa música é legal. Lembra de mim. O Meyer, a capital do calor, é tricampeão na batalha do termômetro, com sérios concorrentes Bangu e Jacarepaguá. Olha lá o Meyer. Daqui pro Meyer, não dá. Capítulo 7, gente. Vou começar o capítulo 7 amanhã, tá? Vamos ver. Vamos continuar lendo o livro da biografia do Lula agora. Não sei se vou continuar lendo a biografia do Lula, não. Parece que vocês não estão gostando. Não sei.
Eu vou ler, acho que mais. Vou ler hoje, coisa e tal. Vou ver aí. Se vocês continuarem não gostando, eu vou parar, hein? Vou parar parando. Ó, vou derrubar a live rapidinho. Só pra me ajudar ali no corte depois. E aí eu já volto com a do Lula, tá bom? Aguenta aí.